No vídeo que eu gravei falando sobre as manifestações, entre aspas, flopada do presidente Bolsonaro, eu estou dizendo entre aspas porque eu já expliquei por que eu não digo que foi flopada 100% e que também não foi flopada. Eu tinha dito que o presidente Bolsonaro acabaria sendo vítima de si. Ele diz o tempo todo que pro caminho dele daqui para frente só tem três alternativas, só que ele já descartou uma. Ele diz que só tem a prisão, a morte ou a vitória. E ele disse que preso ele nunca será, então só resta a morte ou a vitória. Eu disse que não aconteceria essa vitória e que ele era tão radical para alguns seguidores que se ele não colocasse em prática todo aquele radicalismo que ele alegava que tinha, seus próprios seguidores poderiam, quem sabe, dar cabo nele por ele não ser quem ele dizia que era. Pois bem, meus amigos, hoje à tarde o presidente Jair Messias Bolsonaro emitiu uma nota à nação basicamente arregando, pedindo desculpa pelas coisas que falou, que em momento algum quis atacar os poderes ou descumprir a harmonia que deve existir entre os poderes, que precisa se respeitar, sim, a Constituição e que isso não depende da vontade dele e que as coisas que ele falou foi no calor da emoção. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, que eu tenho certeza que nesse momento tem um monte de bolsonarista que deve estar revoltado com essa nota do presidente Jair Messias. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, o presidente Jair Messias Bolsonaro, que na última quarta-feira praticamente desapareceu, né, não deu notícia praticamente no dia da quarta-feira, apareceu agora na quinta com uma nota à nação com 10 pontos, basicamente pedindo pinico, né, ou pedindo arrego, como a gente fala na linguagem popular, pedindo desculpa aos outros poderes e tentando, evidentemente, reduzir o tom. Isso aconteceu por alguns motivos que eu posso tentar alinhar aqui para vocês e citar, mas eu acredito que dois pontos foram principais. O principal ponto, o presidente Bolsonaro não teve a adesão em massa que ele imaginou que teria das polícias em alguns estados brasileiros. O primeiro ponto. O segundo ponto, ele também não teve a quantidade de pessoas na rua que ele imaginou que teria. Eu já falei para vocês aqui que eu não digo que a manifestação flopou totalmente, porque mesmo não dando a quantidade de pessoas que eles imaginavam que daria, realmente ainda teve muita gente. Em Brasília, por exemplo, estima-se aí um número de cerca de 80 a 120 mil pessoas. Em São Paulo tem uma estimativa que tenha tido entre 125 e 144 mil pessoas na Avenida Paulista, mas é muito abaixo dos 2 milhões que ele esperava. Inclusive, parte dos apoiadores do presidente Bolsonaro que estariam nas manifestações seriam ligados às igrejas, que eram comandadas pelo Silas Malafaia, Marco Feliciano, R.R. Soares, Edir Macedo, e pelo menos esse resultado efetivo do público protestante cristão em Brasília não foi do jeito que o presidente Bolsonaro quis. Já em São Paulo realmente aconteceu um número maior de pessoas ligadas às igrejas apoiando o presidente, tanto que várias imagens circularam nas redes sociais com pessoas ligadas às igrejas, dando material para poder protestar e tudo mais, mas o presidente Bolsonaro veio a público pedir desculpa basicamente, por dois motivos, como eu já falei, que eu considero os principais, esses que eu já citei. Só que existem outros motivos. Dentre estes outros motivos também estaria a prisão do Carlos Bolsonaro. Se vocês observarem, o Carlos está pouco ativo nas redes sociais nos últimos dias. A gente sabe que toda a situação que está acontecendo em relação à quebra do sigilo dele, as falas ditas pelo Marcelo Nogueira, que é ex-amigo e ex-funcionário da Ana Cristina Vale, que explicou mais ou menos como aconteciam os esquemas de rachadinha desde o gabinete do Carlos Bolsonaro. Isso tudo tem levado o clã em si até a preocupação da prisão do filho preferido do Jair Messias Bolsonaro, porque como eu já disse para vocês em vários vídeos aqui, o Carlos Bolsonaro, por ser vereador, não goza de prerrogativa especial como o seu pai e o seu irmão Eduardo Bolsonaro e o irmão Flávio Bolsonaro. E o que é que diz essa nota que o presidente Bolsonaro divulgou aqui para vocês, né? Na verdade, para o povo brasileiro em si. Tem 10 pontos aqui na nota. Eu vou tentar ler alguns trechos aqui, porque não vai dar para ler todos, são 10 pontos aqui, mas é bem simples para vocês lerem, tá bom? E tá aqui, ó, Declaração à Nação. No instante em que o país se encontra dividido entre instituições, é meu dever como presidente da República vir a público para dizer... Primeiro ponto, acho que eu vou ler tudo aqui, acho que dá tempo. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar. Ponto 2. Sei que boa parte dessas divergências decorrem de conflito de entendimento acerca de decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news.
Ponto 3. Mas na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda. Na verdade, ele já estourou a corda, a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Como ele fez, eu vou fazer outro vídeo que, na minha opinião, tem algo a ver com todas essas mobilizações e manifestações que acontecem quando o Bolsonaro quer mexer no mercado junto com o Paulo Guedes de alguma maneira. Quarto ponto, por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Qual o bem comum? Quinto ponto, em que pesem suas qualidades como juristas e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Sexto ponto, sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Sétimo ponto, reitero meu respeito pelas instituições da República, forças motoras que ajudam a governar o país. Oitavo ponto, democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando junto em favor do povo e todos respeitando a Constituição. É evidente que isso aqui não foi ele que fez, tá? Ele está tentando aqui explicar o que aconteceu, mas não foi ele que fez isso aqui, isso é claro. Nono ponto, sempre estive disposto a manter o diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. E décimo ponto, finalmente quero registrar e agradecer o extraordinário apoio do povo brasileiro com quem alinho meus princípios e valores e conduzo o destino do nosso país. Deus, pátria e família, e a carta está assinada em tese aqui, a nota, na verdade, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Outro ponto importante que o presidente Bolsonaro pediu para se encontrar com o Michel Temer. E por que aconteceu esse encontro aí? Porque o Michel Temer foi quem indicou o ministro Alexandre de Moraes e o Bolsonaro, sabendo que ele ultrapassou os limites legais, deve ter pedido para que o Michel Temer tente convencer o Alexandre de Moraes de alguma maneira a não puni-lo. E eu acredito que pode ser que nos bastidores tenha uma barganha aí por parte do STF também. Como assim, Carlito? É evidente que os ministros do STF não estariam confortáveis com a cadeira no STF sendo ocupada pelo ministro André Mendonça. Então eu acredito que nos bastidores da política, o STF, os ministros, irão sugerir outro nome para ocupar a vaga deixada pelo ministro Marco Aurélio Mello, que não seja o André Mendonça. Muita gente pode achar que isso é só especulação, mas tendo em vista a linha que o presidente Bolsonaro ultrapassou e o nível de radicalismo que ele levou à nação nesse último dia 7 de setembro, eu não descartaria essa possibilidade de acordo de cavalheiros por baixo dos panos. E disso o presidente Bolsonaro entende muito bem, até porque ele foi expulso do exército por atentar contra a instituição, armar atentados terroristas inclusive, e acabou depois sendo reintegrado e levado para a reserva. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa decisão, compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Lembre, como eu falei para vocês aqui, que isso é um risco para o próprio presidente, que com essas idas e voltas deixa parte do público dele mais radicalizado chateado, porque ele não é tão radical para alguns quanto esses alguns imaginavam, e isso pode levar a outro ponto mais na frente. Compartilha esse vídeo, deixa like, se inscreva no canal, me marca nas redes sociais se puder, siga a minha loja virtual, lojadohistoriador.com, me segue lá na Pingback também, tudo isso aqui no primeiro comentário fixo. E como eu sempre digo no final do vídeo aqui pra vocês, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.